O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos revelou este mistério. Ele falou do Pai, do Espírito Santo e dele mesmo, como Deus. Logo, não é uma verdade inventada pela Igreja, mas revelada por Jesus. Não podemos compreender, porque o mistério de Deus não cabe em nossa cabeça, mas é a verdade revelada. Santo Agostinho dizia: o Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, e pela doação eterna deste último ao Filho, do Pai e do Filho em comunhão. Só existe um Deus, mas nele há três pessoas divinas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode haver mais que um Deus, pois este é absoluto. Se houvesse dois deuses, um deles seria menor que o outro. E Deus não pode ser menor que outro, pois não seria Deus. A Santíssima Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. A profissão de fé do Papa Damaso diz: Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é Pai não é o Filho, aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera o Filho, que é gerado. O Espírito Santo que procede. A Igreja ensina que as pessoas divinas são relativas umas às outras, por não dividirem a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala dessas três pessoas, considerando as relações, crê-se todavia em uma só natureza ou substância. Tudo é uno. Neles, lá onde não se encontra a oposição da relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Naziozeno, teólogo, explicava: antes de todas as coisas, conservar-me estes bem depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faça suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Eu vou lá confio hoje. É por ela que, daqui a pouco, vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu vou lá, dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos,
Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. O primeiro catecismo, chamado Didaqué, do ano 90, dizia, no que diz respeito ao batismo: batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo em água corrente. Se não houver água corrente, batizai em outra água. Se não puder batizar em água fria, façais com água quente. Na falta de uma outra, derramai 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que dizem os santos? São Clemente de Roma, Papa no ano 96, ensinava um Deus, um Cristo, um Espírito de graça. Carta aos Coríntios, capítulo 46, versículo 6. Como Deus vive, assim vive o Senhor e o Espírito Santo. Carta aos Coríntios, capítulo 58, versículo 2. Santo Inácio, bispo de Antioquia, Marte em Roma, afirmava: vós sois as pedras do templo do Pai, elevado para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a sua cruz, com o Espírito Santo como corda. Carta aos Efésios, capítulo 9, versículo 1. Procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que prospere tudo o que fizerdes na carne e no Espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, no princípio e no fim, unidos ao vosso digníssimo Bispo e a preciosa coroa espiritual, formada pelos vossos presbíteros e diáconos, segundo Deus. Sejam submissos aos bispos e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai e os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união, tanto física como espiritual. São Justino, Marte, no ano 151, escreveu essas palavras ao imperador romano Antônio Pio. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos. Em nome do Pai, de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que recebem a loção na água. Este rito foi-nos entregue pelos apóstolos. São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista, Marte no ano 156, declarou: eu te louvo, Deus da verdade, te bendigo, te glorifico por teu Filho Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote no céu. Por ele, com ele e o Espírito Santo, glória seja dada a ti, agora e nos séculos futuros. Amém. Teófilo, de Antioquia, ano 181, confirmou: igualmente os 3 dias que precedem a criação dos luzeiros são símbolo da Trindade, de Deus, igual Pai, de seu Verbo, igual Filho, e de sua sabedoria, igual Espírito Santo. Santo Irineu, de Leão, ano 189, afirmou: com efeito, a Igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe, em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Jesus. Já temos mostrado que o Verbo, isto é, o Filho, esteve sempre com o Pai, mas também a sabedoria, o Espírito, estava igualmente junto dele antes de toda a criação. Tertuliano, escritor romano cristão, no ano 210,
foi estabelecida a lei de batizar e prescrita a fórmula. Ide, ensinai os povos batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o Concílio de Nicéia, ano 325, confirmou toda essa verdade. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai como unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito consubstancial com o Pai, porque quem foi feito tudo que há no céu e na terra. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Que Deus abençoe todos nós.